Quantas vezes você já ouviu, ou talvez até pensou, que se jejuar por X dias, Deus vai fazer híbridos em troca? Como se o jejum fosse uma moeda espiritual, uma espécie de chip sagrado que comprasse bênçãos, curas ou milagres específicos. Mas o jejum nunca foi um contrato de barganha com o céu. Na verdade, a essência do jejum é justamente o oposto disso. É abrir mão de si para ouvir mais claramente a vontade de Deus. E se a vontade dele for te moldar antes de te entregar algo? E se ele estiver mais interessado em quebrar o seu orgulho do que realizar o seu pedido? Isso dói, eu sei. Mas a verdade é que muitos entram em jejum tentando mover a mão de Deus, quando o que ele quer é mover o nosso coração. Se você já caiu nessa armadilha, saiba, você não está sozinho. Milhares de cristãos confundem o propósito do jejum, transformando um ato de humildade em uma tentativa espiritual de manipular resultados. Mas hoje, Deus quer realinhar seu entendimento e te levar para águas mais profundas. A Bíblia nunca retrata o jejum como uma ferramenta de controle sobre Deus. Em Isaías 58, Deus confronta diretamente o povo que jejuava esperando resultados imediatos, mas vivia em injustiça e egoísmo. Eles diziam: "Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso?" Isaías 58:3. Deus responde com firmeza: "Acaso é esse o jejum que escolhi?" Vento 5. O Senhor deixa claro que o jejum que agrada ao céu é aquele que rompe cadeias de impiedade, solta as ataduras da servidão e liberta os oprimidos, não o que tenta obrigá-lo a cumprir desejos humanos. E aqui está a revelação mais dura, mas mais libertadora. O jejum não é sobre você conseguir o que quer, é sobre Deus conquistar você de novo. É por isso que muitos não ouvem a voz divina durante o jejum, porque ainda estão jejuando para serem ouvidos e não para aprender a ouvir. Se você está até aqui, é porque algo no seu espírito está sendo tocado. E isso é o primeiro sinal de que Deus está fazendo algo novo dentro de você. Talvez você tenha entrado neste vídeo esperando uma chave para liberar milagres, mas está recebendo algo muito maior: entendimento. Isso vale mais do que qualquer bênção material. Quando o jejum se torna um processo de rendição verdadeira, tudo muda. Você começa a perceber que jejuar é colocar sua carne no altar e dizer: "Senhor, eu não quero apenas teus milagres, eu quero a tua mente, teu coração, teu plano." O jejum que transforma não é o que impressiona o céu com sofrimento, mas o que atrai a presença com sinceridade. Aproveita esse momento. Se esse conteúdo está te despertando, comenta aqui embaixo: "Eu quero a vontade de Deus." Isso ajuda o vídeo a alcançar mais vidas e ativa algo dentro de você, um compromisso público com a rendição. E antes de irmos para o próximo bloco, deixa eu te fazer uma pergunta que pode ser desconfortável, mas necessária. E se Deus não responder nada no meio do seu jejum, você continuaria? Você ainda adoraria? Porque o verdadeiro jejum é aquele que diz sim antes da resposta, e não sim se vier a resposta. Segura isso com você. No próximo bloco, a gente vai entrar ainda mais fundo e entender por que Jesus mesmo jejuou e o que isso revela sobre o alinhamento entre carne e espírito. Curte esse vídeo, se inscreve no canal e compartilha com alguém que já começou um jejum esperando algo em troca. A próxima parte vai mudar sua perspectiva inteira. A pergunta que muitos evitam fazer, mas que carrega uma das maiores revelações espirituais da Bíblia, é essa: se Jesus era Deus, por que ele jejuou? Ele não precisava de mais fé, ele não precisava de poder, ele não precisava convencer o Pai de nada. Mas mesmo assim, antes de iniciar seu ministério, ele jejuou por 40 dias no deserto. Por quê? A resposta é simples, mas profunda. Jesus estava mostrando o modelo de dependência total, o alinhamento perfeito entre carne e espírito e a rendição da vontade pessoal em favor da missão divina.
Jesus, sendo Deus, se fez homem. E como homem, ele se esvaziou de privilégios e decidiu viver pela total direção do Pai. O jejum de Jesus não foi para manipular o céu, mas para silenciar a carne, enfraquecer os impulsos terrenos e intensificar a comunhão com a vontade divina. É isso que você precisa entender. Quanto mais você se esvazia, mais você se alinha. Observe que o jejum de Jesus não aconteceu no templo, em clima de adoração, com músicas suaves ao fundo. Aconteceu no deserto, lugar seco, solitário, sem distrações e repleto de confrontos espirituais. E é exatamente ali que o diabo aparece com suas 3 propostas, todas aparentemente boas aos olhos humanos. Transforma a pedra em pão, mostra teu poder pulando do templo, ganha os reinos da terra se me adorares. Mas cada tentação era, na verdade, uma proposta de desvio da vontade do Pai. Se Jesus tivesse jejuado com fome de autopromoção ou com pressa de glória, ele teria cedido. Mas o jejum que ele fez foi para fortalecer o não às propostas erradas e manter o sim ao plano divino. Quantas vezes, no meio do jejum, o inimigo também vem com propostas camufladas. Relacionamentos, portas, ideias que parecem bênçãos, mas são atalhos que afastam do propósito. Se o seu jejum não estiver alinhado com o céu, ele se tornará vulnerável à tentação. E aqui vai uma verdade que você precisa guardar. Jesus venceu no deserto antes de vencer na cruz. A cruz foi o ápice da obediência, mas o deserto foi o campo de treinamento. É por isso que muitos não conseguem viver o propósito, porque querem saltar direto para a glória sem passar pela fome, pela solidão, pelo confronto interno. Mas a Bíblia diz que Jesus voltou do deserto no poder do Espírito, Lucas 4,14. Ou seja, o jejum não apenas testou sua fé, ele o capacitou. Isso muda tudo. O jejum não é só abstinência, é preparação. Não é ausência de comida, é ativação de propósito. Está fazendo sentido para você? Então escreve aqui nos comentários: me treina no deserto, Deus. Isso vai te marcar. E pode marcar mais alguém que leia sua declaração. Não subestime o poder de um simples comentário. Você está abrindo espaço para o Espírito te alinhar com algo maior. Se você quer ver o poder de Deus fluindo na sua vida, precisa passar pela fase do deserto com o coração rendido. Não com reclamação, não com ansiedade, mas com discernimento. O jejum que Jesus fez não era emocional, era posicional. Era uma declaração ao céu e ao inferno. Eu não me movo por necessidade, me movo por obediência. Essa é a chave. No próximo bloco, vamos mergulhar nos jejuns de personagens como Daniel, Esther e Paulo, e perceber como o jejum sempre esteve ligado a decisões espirituais sérias e nunca a trocas com Deus. Já deixa seu like se ainda não deixou e se inscreve, porque esse ensino vai te libertar de vez de uma mentalidade que limita a sua vida espiritual. Existe um tipo de jejum que muda decretos, muda destinos, muda nações inteiras. A Bíblia está repleta de exemplos onde o jejum foi decisivo para alterar o curso da história. Esther jejuou diante da ameaça de extermínio do seu povo, e após 3 dias, a mão de Deus moveu-se em favor de Israel. Daniel jejuou por revelação e, no meio do seu clamor, um anjo foi enviado com a resposta que havia sido liberada desde o primeiro dia. Paulo jejuou após encontrar Jesus no caminho de Damasco, e seus olhos foram restaurados enquanto sua missão era ativada. Perceba que em todos esses casos, o jejum não foi usado como chantagem espiritual, mas como rendição. O ponto central não era o milagre em si, mas a obediência à direção de Deus. Era um posicionamento. Um alinhamento profundo entre a alma que ora e o céu que escuta. E quando esse alinhamento acontece, a terra responde, porque o céu já se moveu primeiro. Mas também existe o outro lado, o jejum que não muda nada.
que não move os céus, que não altera destino algum. A própria Bíblia nos mostra isso. Em Zacarias 7, Deus pergunta: quando vocês jejuaram, foi realmente para mim que jejuaram? O povo jejuava todos os anos, mas o coração estava distante. A prática era mantida, mas o propósito havia sido esquecido. Era um jejum vazio, ritualístico, sem quebrantamento. E por mais duro que pareça, Deus não se impressiona com fome física. Ele se move com fome espiritual. O céu não se ativa por esforço humano, mas por sinceridade e verdade no espírito. Talvez você esteja vivendo essa frustração agora, jejuando, orando, clamando e nada muda. Mas será que esse jejum é um tempo de busca ou uma estratégia de cobrança? É necessário se perguntar: esse jejum é um altar ou é uma vitrine? Um lugar de renúncia ou um palco para a barganha? O jejum só tem poder quando ele nos transforma, quando ele rompe a dureza do nosso coração, quando nos faz chorar diante da palavra, nos faz ver o outro com compaixão, nos faz calar quando antes gritaríamos, perdoar quando antes guardaríamos mágoa. Se depois de um jejum você volta igual ao que era antes, então você só ficou com fome, mas não foi tocado. O jejum que muda a história começa mudando o jejuador. E é por isso que tantas pessoas não conseguem sustentar as mudanças, porque não deixaram o Espírito moldar o interior. O verdadeiro jejum não te faz mais espiritual aos olhos dos outros. Ele te faz mais rendido aos olhos de Deus. É isso que importa. Por isso, se esse conteúdo está mexendo contigo, comenta aqui: transforma-me primeiro, Senhor. E compartilha esse vídeo com alguém que já jejua, mas talvez precise reaprender a jejuar. No próximo bloco, vamos expor as diferenças práticas entre jejuar pela carne e jejuar pelo espírito. Você vai entender por que algumas pessoas saem mais irritadas do que santificadas de um jejum. Sim, isso acontece. E acontece quando a motivação está no orgulho e não na cruz. Então já prepara seu coração para o que vem. E antes disso, deixa o like, ativa o sininho e compartilha com quem está buscando algo mais profundo. Porque quando o jejum vira performance, o céu fica em silêncio. Mas quando ele é feito no secreto, com coração sincero, o invisível começa a responder. Vamos juntos para o próximo nível? Pouca gente percebe, mas existe um abismo entre jejuar movido pela carne e jejuar impulsionado pelo Espírito. Isso não tem a ver com aparência, com o tipo de alimento que foi retirado ou com a duração do jejum, mas sim com a motivação invisível que sustenta tudo por trás. O jejum da carne começa com ansiedade. Ele diz: preciso de uma resposta e preciso agora. Ele quer usar o jejum como uma ferramenta de urgência e não de intimidade. Já o jejum do Espírito começa com silêncio e rendição. Ele diz: Senhor, nem sei o que quero, mas quero o que Tu queres. Percebe a diferença? Um nasce da inquietação, o outro nasce da entrega. Um quer resultado imediato, o outro busca direção eterna. É por isso que há pessoas que saem de jejuns mais impacientes do que entraram, porque passaram dias com fome, mas não com fome de Deus. Elas se abstiveram do alimento físico, mas não se alimentaram da palavra. Isso é grave, porque quando a carne jejua sem que o Espírito governe, o coração se enche de orgulho religioso. Jesus nos alertou claramente sobre isso em Mateus 6. Ele falou sobre os que jejuavam para serem vistos pelos homens, que desfiguravam o rosto, que anunciavam ao mundo a sua espiritualidade através do sofrimento visível. E ele foi direto: eles já receberam a sua recompensa. Em outras palavras, aquele que jejua buscando reconhecimento humano vai até conseguir, mas só isso. Já aquele que jejua no secreto, no esconderijo, no íntimo, esse será recompensado pelo Pai. Porque o verdadeiro jejum não se prova pela aparência, mas pelo fruto que deixa. Quantas vezes buscamos fazer jejuns longos, desafiadores,
públicos, esperando que isso nos eleve espiritualmente, quando na verdade o Senhor está pedindo um jejum simples, mas sincero. O Espírito Santo não se move pelo tamanho do seu esforço. Ele se move pela intensidade da sua entrega. E é sobre isso que você precisa refletir agora. Por que você jejua? É para ser ouvido ou para aprender a ouvir? E se você percebe que já fez jejum com motivações erradas, saiba, não há condenação para quem reconhece e quer realinhar o coração. Isso aqui não é uma acusação, é um convite. Deus está chamando você de volta para o lugar onde o jejum era sobre comunhão e não sobre controle. Para o lugar onde o Espírito te guia, mesmo que o seu pedido não seja atendido da forma que você espera. Porque quando o jejum é conduzido pelo Espírito, há paz mesmo sem resposta, há descanso mesmo no silêncio, há transformação, mesmo que o mundo ao redor ainda não tenha mudado. E sabe o que é mais lindo? É que quando você jejua com o Espírito, o próprio jejum te alimenta. Você sai do processo com mais fé, mais clareza, mais domínio próprio. E isso, meu irmão, minha irmã, vale mais do que qualquer bênção passageira. Comenta aqui: Espírito Santo me ensina a jejuar. Porque isso é mais do que um vídeo, é uma convocação espiritual. Segura essa revelação. O jejum da carne tenta impressionar o céu. O jejum do Espírito se entrega a ele. E é por isso que no próximo bloco nós vamos revelar os frutos visíveis que surgem quando o jejum é feito da forma certa. Você vai conseguir identificar com clareza se o seu coração está mesmo no caminho do alinhamento com Deus. E vai saber como ajustar o percurso. Então já se prepara. Se ainda não curtiu o vídeo, faz isso agora. Se ainda não se inscreveu, aproveita esse momento. E compartilha com alguém que está prestes a entrar num jejum. Porque esse próximo bloco vai destravar algo dentro de você. Chega um momento em que o verdadeiro jejum começa a produzir frutos. E não estou falando de bênçãos externas, conquistas materiais ou portas abertas, embora tudo isso possa acontecer também. Estou falando de frutos que não se compram, não se imitam, não se manipulam. O tipo de fruto que o próprio Espírito Santo gera dentro de nós, quando o coração se alinha à vontade de Deus. Frutos como mansidão diante da dor, domínio próprio em meio à tentação, paz em situações que antes geravam pânico. Frutos como lágrimas de quebrantamento por pecados que antes pareciam normais, discernimento mais aguçado para reconhecer o que vem de Deus e o que é só distração, sensibilidade para perceber o mover do céu nos detalhes do dia a dia. Esses são sinais de que o jejum foi bem-sucedido, não porque você conquistou algo fora, mas porque Deus conquistou algo dentro. E isso ninguém pode tirar de você. Nenhum ataque do inimigo, nenhuma palavra contrária, nenhuma espera prolongada tem poder contra alguém que aprendeu a se alimentar da vontade do Pai. Jesus disse em João 4,34: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Isso é jejum, isso é maturidade espiritual. Isso é viver além da fome do corpo e passar a ter fome de eternidade. Quando o jejum é feito com esse entendimento, até o silêncio de Deus se torna uma resposta. Até a ausência de sinais se torna uma direção. Porque você já não está buscando uma prova, você está caminhando por fé. E a fé verdadeira floresce quando o coração se curva sem garantias. O Espírito Santo começa a te treinar a perceber a voz de Deus nos detalhes, na palavra, na consciência, na paz que excede o entendimento, nas portas que se fecham, nas orações que ainda não foram respondidas. Porque tudo isso está dizendo: espere, confie, caminhe comigo. E esse fruto, essa obediência sem exigências, é o maior sinal de que o jejum te levou para mais perto da vontade do céu. E há algo ainda mais poderoso. O jejum alinhado com a vontade de Deus te afasta de ciladas.
Ele te protege de decisões apressadas, de relacionamentos que seriam destrutivos, de investimentos errados, de alianças perigosas. Quando você jejua com o coração rendido, o Espírito te guarda até de você mesmo. Isso é graça. Isso é presença. E quando as pessoas olham para você e não entendem como você tem paz no meio da espera ou força no meio da luta, é porque elas não sabem o que você fez no secreto. O altar que você construiu, o tempo que você passou diante do Pai, as lágrimas que você derramou sem palavras, tudo isso foi visto pelo céu, nada disso foi em vão, e Deus está dizendo para alguém agora: eu vi cada jejum que você fez, cada renúncia, cada dia que você chorou com fome da minha vontade. E tudo isso está sendo honrado no tempo certo. Se essa palavra é para você, comenta agora: eu confio no tempo de Deus. E para fechar esse bloco, eu preciso te lembrar: o jejum que nasce do Espírito nunca termina em frustração. Mesmo que a bênção esperada demore, o que foi gerado dentro de você já vale tudo. Você não é mais o mesmo. Você não pensa como antes. Você não sente como antes. E mesmo que ninguém veja, o céu já escreveu essa transformação. Guarde isso. O jejum não é para fazer Deus agir por você. É para fazer você agir com Deus. Essa é a chave. E se você ficou comigo até aqui, é porque Deus está fazendo algo profundo na sua jornada. Então, respira fundo, porque agora vamos orar. Uma oração de entrega, de realinhamento, de ativação. Uma oração que não pede coisas, mas que pede mais de Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós nos rendemos diante da Tua presença, não com exigências, não com listas de desejos, mas com um coração exposto, sincero, quebrantado. Estamos aqui porque o Senhor nos atraiu. Estamos aqui porque, mesmo sem entender tudo, sentimos que o Espírito está nos chamando para um lugar mais profundo. E nós respondemos: eis-nos aqui, Senhor. Perdoa os jejuns que fizemos por orgulho. Perdoa os dias em que buscamos te comover, quando na verdade era a gente que precisava ser transformado. Perdoa quando jejuamos para conquistar bênçãos, mas não para conhecer teu coração. Hoje nós dizemos: mais do que o milagre, nós queremos o teu mover dentro de nós. Espírito Santo, alinha o nosso coração com o céu. Ensina-nos a jejuar com propósito. Tira de nós a pressa, a vaidade espiritual, o espírito de cobrança, e coloca um desejo verdadeiro de intimidade, que a cada jejum a nossa carne se cale mais e o nosso espírito fale mais alto. Que não entremos nesse processo buscando aplauso, recompensa ou respostas imediatas, mas sim buscando teus caminhos, teus pensamentos, tua vontade. Sabemos que às vezes o que queremos não é o que precisamos. Então, nos dá maturidade para aceitar tua direção, mesmo quando ela contraria nossas expectativas. Nos ensina a esperar com fé, a lutar em silêncio e a confiar que o Senhor está nos moldando, mesmo quando tudo parece parado. Pai, eu oro por essa pessoa que me ouve agora. Talvez ela esteja cansada. Talvez ela já tenha jejuado tantas vezes e hoje se sente frustrada, achando que nada mudou. Mas eu declaro agora: o Senhor está vendo tudo. O Senhor não ignora nenhuma lágrima, nenhum prato deixado, nenhuma oração feita com sinceridade. Eu declaro que o tempo dela não foi em vão, que os frutos invisíveis já começaram a florescer, que o céu está em movimento mesmo quando a terra ainda está em silêncio. Que o Senhor vai trazer clareza, discernimento e uma nova medida de fé sobre essa vida. Que os próximos jejuns não serão por medo ou desespero, mas por amor, comunhão e direção. Que venha o tempo do alinhamento, da maturidade e da presença constante. E por fim, Espírito Santo, toma o nosso coração. Que o nosso maior desejo seja te obedecer. Que a gente aprenda a dizer: Senhor, se for da tua vontade, eu aceito. Se não for, me livra. É que o jejum não seja mais um esforço vazio,
mas um altar de rendição viva. Nós te damos glória, não pelo que o Senhor pode fazer, mas por quem o Senhor é. E oramos isso crendo que o Senhor está nos realinhando agora, em nome de Jesus. Amém. Se essa oração falou com você, escreva aqui nos comentários. Amém. Eu me alinho com a vontade de Deus. Não tenha vergonha. Sua declaração pública tem peso espiritual. E se você conhece alguém que jejua, compartilha esse vídeo com ela. Porque talvez tudo o que essa pessoa precise agora não é de mais esforço, mas de mais clareza sobre o que Deus quer. Se esse conteúdo te despertou, te tocou ou te fez repensar sua caminhada, eu te peço, curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Isso me ajuda a continuar levando mensagens como essa para mais vidas que estão famintas, mas não sabem por quê. Aqui a gente fala de Bíblia, de verdade, de coração. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já prepara o seu espírito, porque no próximo vídeo vamos falar sobre o silêncio de Deus durante o jejum e o que Ele está fazendo enquanto você não ouve nada. Até lá, permaneça firme, porque o céu está em movimento, mesmo quando seus olhos ainda não veem. Que o Senhor te abençoe profundamente e nunca se esqueça, jejum não é moeda, é entrega, não é cobrança, é comunhão. Até o próximo vídeo.